Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente vai fazer aquele quadro que a gente adora, de ler histórias que vocês mandam pra gente e comentar elas de acordo com o que vocês tiverem dúvidas, do que vocês quiserem, as perguntas que vocês tiverem, dentro dessas histórias que vocês contam. É importante a gente falar sobre esse quadro que a gente faz questão de preservar a identidade de quem está mandando a história. Então, se tem algum nome, a gente troca um nome. E a gente realmente foca nisso porque a nossa intenção não é expor ninguém, não é machucar ninguém. É realmente que isso seja um espaço para a gente poder ajudar vocês e conversar com vocês com o que vocês quiserem mesmo contar pra gente. Outra coisa importante de falar é que a gente tenta juntar o máximo possível assim, histórias similares ou que tem mais ou menos o mesmo tema, só pra gente poder já se nortear no episódio e não ficar uma coisa totalmente aleatória. Então, se vocês gostarem desse episódio, se vocês gostarem de ouvir nossas opiniões, nossos pitacos sobre as histórias de vocês podem mandar pra gente. A gente aceita as histórias de algumas formas. Pode ser pelo nosso e-mail, podcastpsicologiasincera@gmail.com. Vocês podem mandar para esse e-mail a história de vocês. A gente também aceita histórias pela nossa DM no Instagram, que também é @podcastpsicologiasincera. Ou até, se vocês estiverem com preguiça de escrever, vocês podem mandar um áudio pra gente pela DM do Instagram, que a gente também tá aceitando. E aí, o tema de hoje, gente, é família, mas não só família. Mas a gente fala família porque as duas histórias têm a ver com questões da família, ou isso aqui acontece, mas isso aqui também acontece na minha família, eu tenho essa dificuldade com fulano da família. Então a gente achou que essas duas histórias tinham um pouco a ver uma com a outra e que esse tema assim que atravessava as duas era família. Como lidar com a nossa família. E aí a Ana Tereza vai ler a primeira história para vocês. E aí, gente? Então vamos lá de primeira história. Eu acho que esse episódio vai ser super interessante. Porque, enfim, né? A família é uma coisa que a gente gosta de falar muito aqui. Então vamos lá. Oi, pessoal. Queria compartilhar com vocês uma coisa que mexeu muito na minha relação com meu pai. Sinto que me impactou muito a forma como ele me tratava no sentido intelectual. Não sei se ele tem a necessidade de ficar se reafirmando a todo momento e usando nossa relação como ferramenta. Não sei, porque eu não acho que ele fazia por mal. O que acontecia? Tudo que envolvia algum tipo de conhecimento, ele me julgava. Falava que eu era burra e não ia passar no vestibular. Perguntava coisas do tipo: qual é a capital de Belize? E ninguém sabe qual é a capital de Belize. Só que quando eu respondia que não sabia, ele falava que eu não ia passar no Enem, eu não ia conseguir fazer vestibular, não ia conseguir fazer faculdade, e eu acreditava. Quando eu acabava tirando uma nota baixa, ele ficava sem saber o que fazer e não conseguia nem me consolar. Eu acabei generalizando isso para tudo. Quando as pessoas conversam sobre alguma coisa, eu tinha uma baixa autoestima absurda. Isso me fez voar menos. Eu poderia ter voado muito mais em vários níveis da minha vida, como, por exemplo, o profissional. Se eu conseguisse perceber que eu sou inteligente. E também tem isso, que é inteligência também. Será que é inteligência saber qual é a capital de Belize? O fato de meu pai me chamar toda hora de burra, não sei se tinha o objetivo de me motivar ou se era uma forma dele lidar melhor com o que ele achava dele mesmo. Realmente não sei. Nós nunca conversamos sobre isso, mas eu já tive a oportunidade de falar pra ele que o fato como ele lidava dessa forma comigo, falando da minha inteligência, de o quanto isso me atrapalhou. Ele também fazia brincadeiras como me chamar de burrica, burrica, vem cá, burriquinha do papai. Coisas completamente fora do contexto, sabe? Atitudes que não valorizavam o outro e ele tem esse mesmo comportamento até com os próprios netos dele, porque acredito que é o modo dele agir mesmo. Eu só espero conseguir com os meus sobrinhos que isso não os afete tanto, porque tem algumas pessoas que pegam esse modo do meu pai lidar e transformam em motivação e outras pessoas se afundam no poço. Eu acho que eu acabei me afundando e com muita terapia estou conseguindo me reerguer. Uma coisa que vocês falaram sobre ansiedade na família no episódio e assim disse ansiedade, me fez pensar que lá em casa as coisas na minha família são resolvidas da seguinte forma.
Acontece uma confusão ou uma briga entre eu e os meus pais, sendo que meu pai tem uma voz muito ativa lá em casa. Ele briga e depois vira pra você e fala: "Ah, fulana, tá tão difícil a situação no Brasil, né?" Ou: "Filha, traz um copo de água pra mim." Como se nada tivesse acontecido. Isso é muito ruim, porque eu aprendi a lidar assim com os meus sentimentos, ignorando, passando por cima, não olhando, fingindo que nada aconteceu. Quando me casei, me juntei com uma pessoa que é completamente diferente de mim. Eu casei com uma pessoa que ficava meses sem falar com o pai ou com a mãe quando brigava. E eu não sabia como era isso, porque as coisas lá em casa eram ignoradas e nós acabávamos passando por cima dessas coisas. Então eu não sabia respeitar o tempo do outro. Eu acabei esbarrando em extremos, porque o meu marido tem uma postura diferente quando briga com alguém e eu tenho outra completamente oposta. Fui me dando conta de como as relações familiares influenciam muito a forma como vemos o mundo. Mas tudo esbarra em saber respeitar o momento do outro. Obrigada por me ouvirem e adoro o podcast de vocês. E aí, Ana Luísa, você acha que tem muita coisa aí pra comentar sobre essa história? Gente, eu juro pra vocês, essa história podia dar uma aula inteira, assim, de terapia de família ou de questões familiares, porque tem muito conteúdo. Inclusive, assim, eu acho que essa história é um exemplo perfeito de como realmente a nossa família é essa fábrica de seres, é a nossa fábrica de quem a gente é. E eu vou falar de alguns pontos relacionados a isso que a nossa ouvinte trouxe. Primeiro que assim, eu achei legal que ela, pelo menos, já tem uma grande consciência sobre esses processos. Mas, como eu falei, eu acho que é importante a gente perceber que, assim, de fato, a família é a nossa grande fábrica de experimentação, de criação e de aprendizagem. É o lugar onde nós somos constituídos, então onde os outros constituem a gente, porque tem uma fase que realmente nossos pais estão ali nos moldando, nossos pais, avós, tios, aquele ambiente está nos moldando, e também é o lugar onde a gente está se constituindo junto disso. Então, assim, para mim, quando a gente, seja em terapia, seja fora da terapia, se dispõe a aprender sobre a nossa família, a gente está automaticamente aprendendo sobre nós mesmos, sobre a gente. E é isso que a ouvinte falou, né, da forma de brigar do pai dela e tal, sobre como ela se percebe nisso. Por isso que eu achei muito legal que ela já parece ter bastante consciência dela, assim, de como que ela tá repetindo algumas coisas e tal. Isso que eu ia falar, assim, que ela mencionou de ter feito terapia e até ao longo da história ela já consegue reconhecer que ela não é burra. E isso com certeza tem um efeito da terapia e também tem um efeito do amadurecimento, né? Porque quando a gente é criança, a gente fica muito mais refém do que os nossos pais dizem ou não dizem pra gente. E de acordo com que a gente vai crescendo, a gente vai criando um senso crítico. Ou não também. Mas o É, normal é a gente ir criando um senso crítico e começar a se diferenciar, uma coisa que o a Ana Luísa sempre saudável. fala aqui. Uhum. Então, o saudável é justamente isso. E é muito comum mesmo a gente perceber aspectos nossos que são muito parecidos com o nosso pai e a nossa mãe. E isso é bizarro, tá, gente? Isso é inevitável. Uma coisa que eu costumo muito falar é, quando você se incomoda com alguma coisa do seu pai e da sua mãe, reflita sobre isso. Porque tem muita chance de que você esteja se incomodando por algo que você vê nele, mas que talvez você veja em você e que você negligencia sobre você. Assim, não tem uma resposta certa, mas todos esses incômodos que a gente sente em relação aos nossos pais são sempre grandes fontes, assim, presentes de conhecimento, de autoconhecimento, seja para onde isso vai nos levar. É um grande presente. Então, assim, a gente não pode fugir disso, que nossos aspectos realmente, às vezes, são muito parecidos com os dos nossos pais. Então, a forma que a gente ama, a forma que a gente cuida, a forma que a gente briga, a forma que a gente fala, num geral, se a gente olha e a gente olha para a nossa família, a gente vai ver essa semelhança. E o que eu acho importante de falar é que, como eu falei, não tem muito como a gente fugir disso, assim. Inclusive, o próprio fugir disso já denuncia alguma coisa, se a gente parar para pensar, porque o que eu penso assim em relação a isso, eu vou falar em relação a mim em primeira pessoa só para tentar ilustrar isso melhor, que é a questão dessa referência, né? Então, se eu tô agindo a partir da referência do outro, seja no igual, eu estou agindo igual aos meus pais. Seja no diferente, no oposto, eu estou agindo totalmente diferente dos meus pais. Eu ainda estou agindo e vivendo a partir da referência dos meus pais. Então, você usa uma palavra muito importante, Ana Teresa, do processo de amadurecimento. Na minha visão, o processo de aprendizagem, de autoconhecimento e principalmente de amadurecimento tá aí, da gente construir a nossa própria referência,
sem tentar fazer igual ou diferente, assim, oposto dos nossos pais. Eu acho que o processo de amadurecimento, e eu me vejo nesse processo, acho que acontece muito nessa idade mesmo que a gente tá, né, Ana? De 20 anos, 20 e poucos, né? Nessa década dos 20. Com certeza. Na minha visão, é justamente essa fase em que a gente começa a amadurecer e a digerir as coisas. E a olhar para algumas coisas de trás e pensar, não gostei muito disso, mas também não de uma forma que seja detestei isso, vou fazer totalmente diferente, não tem absolutamente nada de bom que eu possa aprender aqui, mas também de uma forma que a gente seja capaz de olhar para o que a gente não gosta. Então é realmente esse ponto de equilíbrio, esse ponto em que a gente vai amadurecendo e vai construindo a nossa própria referência. O que faz sentido para mim? Isso. Ah, tá, isso é parecido com os meus pais? É, tudo bem, ok. O que faz sentido para mim? Ah, se eu parar pra pensar, isso não é tão parecido com os meus pais, mas tudo bem também. É não ficar precisando dessa referência no outro. Eu vou fazer igual, eu vou fazer diferente. É a gente construir a nossa própria referência e a possibilidade de mudar e transformar também o que a gente não gosta. E para mim vem a partir desse amadurecimento e dessa autoconsciência. E que também, para mim, essa autoconsciência vem através de um autoconhecimento. Para mim as coisas andam muito uma de mão dada com a outra. Então, por exemplo, eu perceber como meu pai briga comigo e como meu pai fala comigo. Cara, eu não gosto disso, não me sinto bem. E eu perceber também que muitas vezes eu posso fazer igual. E aí o exercício é justamente experimentar fazer diferente a partir do que, de novo, faz sentido pra mim. Então, de novo, eu só posso fazer diferente a partir do momento em que eu tenho a consciência que eu tô fazendo igual. E aí eu vou dar um exemplo da minha vida, que é de reação a brigas, assim, a conflitos. Teve um momento bem específico da minha vida, eu não sei dizer se sempre foi assim ou se foi só nessa época, mas a princípio eu só reconheço que foi nessa época. Que meus pais, eles reagiam à briga e a, tipo, alguma coisa que eu fazia que eles não gostavam, de uma forma também muito específica, muito peculiar, que era o famoso gelo. Eles fechavam a cara e eles simplesmente ignoravam, assim, a minha presença. E se reconheciam a minha presença, era com uma cara feia, com uma cara, assim, de raiva. E isso perdurava, assim, por dias. Já teve situações que eu fiquei, eu acho que uma semana, talvez. Não sei se já chegou uma semana, mas pra mim a sensação era que era uma semana. Deles realmente não olhando na minha cara. Isso pra mim era assim, cara, era de morrer. Eu lembro que eu sentia uma angústia, eu sentia assim, uma coisa muito ruim disso. Eu detestava que eles fizessem isso comigo, eu achava horrível. Até que chegou um ponto que eu comecei a perceber que eu fazia isso com meu namorado. E eu lembro que demorou pra eu perceber isso, tá? Mas eu lembro que quando a gente brigava, quando eu brigava com meu namorado e ele fazia alguma coisa que eu não gostava e eu ficava irritada, eu dava esse gelo nele. Acho que nunca cheguei a ficar dias. A gente nunca chegou a ficar dias sem se falar, principalmente depois de brigas. Mas eu ficava um tempo, assim, dando um certo gelo. Uma coisa meio que de anular um pouco, assim, a existência do outro. E quando a gente conversava sobre isso, meu namorado falava, ele, cara, você tem a capacidade de fazer a pessoa se sentir totalmente, assim, inexistente, totalmente inútil, sabe? Como se você realmente não ligasse. E eu lembro que eu ficava, que absurdo você falando isso de mim, sei lá o quê. Enfim, gente, aí o autoconhecimento e a autopercepção. E eu não lembro nem exatamente em que momento eu percebi, mas teve um momento em que, a partir da minha experiência péssima de lidar isso com algo que meus pais faziam comigo, que eu detestava, e que eu percebi, meu Deus, eu faço igual. Eu tô causando o mesmo ou um sofrimento muito parecido no meu namorado a partir de algo que fazem comigo. E aí que tá o processo de autoconhecimento, de amadurecimento. E de eu perceber isso e pensar, eu não quero reagir dessa forma a uma briga, eu quero aprender outra forma. Não vai ser de um dia para o outro, porque é isso. Eu passei uma vida aprendendo em um lugar como brigar e como reagir diante de alguma coisa que você não gostou, mas foi a partir disso que eu pude aprender a fazer diferente e de uma forma que, na minha visão, é mais madura em relação à briga. Eu queria até fazer um comentário sobre essa história. Eu sei que a gente tem a história do ouvinte, mas eu achei isso muito interessante porque eu já comecei aqui a analisar como psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, que eu já trouxe aqui nos episódios que a gente tem formas de ver o mundo, né, que algumas vezes ficam meio inflexíveis e tudo mais, alguns pensamentos.
E essa forma de agir estimula muito um tipo de pensamento na terapia cognitivo-comportamental que a gente chama de leitura mental. Uhum. Que é quando você fica na sua cabeça, não, porque aquela pessoa tá pensando aquilo de mim. Não, porque aquela pessoa, quando eu fizer aquilo, vai pensar aquilo e vai me julgar por causa daquilo. Sendo que é real, a gente não tem como saber o que se passa na cabeça do outro, a não ser se a gente fale ou a gente pergunte. E foi Aham. me dando muito nervoso, porque é muito ansiogênico, sabe? Você tem que ficar adivinhando, sendo que você não sabe se tá certo ou tá errado. O Aham. que o outro tá fazendo, como o outro tá se sentindo. Então, quando a gente não fala as coisas, abre muito espaço pra gente pensar 3.000 coisas outras diferentes e fazer 3.000 outras interpretações. E acaba que isso foi estimulado pelos seus pais, porque você tá sempre Uhum. criando 1.000 hipóteses do que pode acontecer. Porque eles Uhum. não te falavam, em vez de chegarem, Ana Luísa, não gostei que você fez isso, filha, você tem que fazer Uhum. diferente da próxima vez. Eles falavam, Uhum. descobre. Toma no Não, teu não. colo e E descobre. no meu caso, o que rolava é que muitas vezes eles falavam, mas isso não era suficiente. Assim, aí vai entrar em outro aspecto que eu vou falar depois da história da nossa ouvinte, da questão do processo dos nossos pais e a gente talvez nunca entender por que eles agem da forma que eles agem. Porque o que pra mim era estranho era isso. Eles falavam, eu ouvia, muitas vezes, enfim, às vezes não tinha uma conversa, mas eu sabia o que eu tinha feito de errado, eu sabia que eles não tinham gostado. Mas por algum motivo isso não era suficiente. Tinha que ter alguma atitude de, sei lá, de uma punição ali, e a punição era por meio do gelo. Mas assim, isso aí já sou eu que tô teorizando aqui. E até uma coisa que eu ia falar em relação a essa história da ouvinte, né? É justamente disso, assim, da gente aceitar o fato de que não necessariamente a gente vai saber e vai entender por que os nossos pais fazem o que eles fazem. E por mais que a gente queira muito e que facilite muito, ou não, a gente não sabe se facilitaria, mas que a gente ache talvez que ia facilitar o nosso processo de cura, o nosso processo de amadurecimento, o que for. Porque não sei, às vezes seu pai, será que ele tinha uma necessidade de te colocar para baixo, para se sentir acima? Será que seu pai tinha algo, será que fizeram isso com seu pai e ele tá repetindo isso com você? Ou será que seu pai realmente tem uma autoestima tão baixa que ele tem um medo bizarro de que os filhos dele sejam maiores, entre aspas, mais bem-sucedidos do que ele, sejam mais inteligentes? Não sei, a gente pode teorizar tanto aqui, mas assim, na minha visão, isso acaba sendo uma perda de tempo. Então, por mais que seja difícil, acho que é importante a gente aceitar isso, que a gente não necessariamente vai entender. Então, eu fiquei muito tempo na minha terapia tentando entender qual é a necessidade dos meus pais de me darem um gelo de uma semana. Será que eles querem que eu sofra? Não sei. Não sei, vai que quer, vai que não quer, não sei. Meus pais me amam muito, não sei se eles iam querer que eu sofresse. Mas tinha alguma função isso. Agora, ao invés de eu ficar me atentando a por que eles fazem isso, eu comecei a me atentar em o que eu vou fazer com isso. E aí, isso me leva para o próximo ponto que eu queria falar em relação à história da ouvinte, que é a gente se responsabilizar pelo que a gente não gosta no outro. E aqui o que isso significa? Não é querer mudar o outro. Porque, de novo, esse é outro fato muito difícil que a gente vai ter que aceitar e aprender na marra mesmo. Porque isso não é de um dia pro outro que a gente aprende. Eu tô falando isso pra vocês, gente, mas eu trabalho isso na minha terapia, de que eu não vou mudar meus pais, de que eu não vou mudar a história que aconteceu com a minha família, enfim. Isso é um processo, mas quanto antes a gente, pelo menos racionalmente, entender que a gente não vai mudar ninguém, melhor. Então, o que é se responsabilizar pelo que a gente não gosta no outro, né? Não é mudar o outro. Mas é perceber que chega um momento nas nossas vidas em que a gente não precisa aceitar também qualquer coisa. Então, assim, eu não vou mudar o outro, eu não tenho a capacidade de mudar o outro, mas eu tenho a capacidade de escolher o que eu aceito ou não que aconteça comigo. Tem um momento que a gente não precisa aceitar qualquer coisa, a gente tem a escolha do que a gente quer fazer diante do que se apresenta na nossa frente. Então, esse exemplo, vou falar do meu pai, né? O meu pai, ele tem um jeito de falar quando ele tá irritado, quando ele não gosta de alguma coisa, muito agressiva, que pra mim me dói, que pra mim é uma violência. E por mais desconfortável que seja, por mais que eu morra de medo e de desconforto de me defender, não no sentido de uma defesa automática, mas de uma defesa de eu me responsabilizar, olhar no olho dele e falar: eu não aceito que você fale assim comigo. Isso não quer dizer que meu pai vai mudar, isso não quer dizer que isso vai mudar o jeito dele, mas eu tô fazendo a minha parte. Essa, pra mim, é a questão da responsabilidade. E claro que é fácil falar isso, tá, gente? Eu mesma tenho uma super dificuldade com isso,
mas é a questão de experimentar todo dia esse lugar super desconfortável, de me responsabilizar pela forma que eu permito que o outro me trate ou fale comigo. Mas eu acho que isso é importante ser olhado mesmo. De novo, não é que eu vou mudar meu pai, não é que eu vou mudar a forma que ele fala com as pessoas. De novo, meu pai, aconteceu alguma coisa na vida dele e a vivência dele, a construção do ser dele fez com que ele se tornasse uma pessoa que fala com as pessoas de uma forma agressiva. Esse é o jeito dele. Me dói, me dói. Mas eu não tenho controle sobre isso, não tenho controle sobre... Então, falando pra você, ouvinte, você não tem controle sobre o seu pai falar ou não se você é burro, ou seu pai ter a necessidade ou não de precisar te colocar pra baixo ou pra se sentir pra cima, não sei. Mas a gente pode se responsabilizar em relação ao invés de abaixar a cabeça ou de rir de nervoso e ter uma atitude que às vezes é difícil admitir, mas acaba reforçando um comportamento do outro e uma fala do outro, a gente pode se responsabilizar para não aceitar e só para fazer a nossa parte. Eu não aceito que você fale assim comigo. Se ele vai continuar falando, não tá no seu controle. Mas a sua parte você já fez. Você já sabe que você tá colocando o seu limite. E aí o que você vai fazer em relação ao outro respeitar ou não o seu limite, aí também é outra escolha sua. Mas eu acho que essa questão da responsabilização tem muito a ver com isso, com a gente ter uma postura um pouquinho mais ativa em relação a isso. Não é que a gente vai sair confrontando e xingando a pessoa com tudo que ela faz, mas é realmente de ter uma postura mais segura, mais assertiva em relação às coisas que acontecem com a gente. E só um recorte importante de falar em relação... sim, exatamente. E só uma coisa importante de falar sobre isso, gente, é que eu não tô aqui estimulando que vocês confrontem tudo e todo mundo que falem com vocês, tá? Porque muitas vezes, não é o meu caso, mas às vezes uma pessoa tá numa situação em que ela é desrespeitada e o outro fala de uma forma, e que se você confrontar isso, você pode levar uma porrada. Isso é muito sério. Então eu não tô aqui querendo que vocês saiam confrontando todo mundo que fala de uma determinada forma com vocês, porque o ambiente, o contexto, isso tudo tá dentro. Mas é de vocês, principalmente, pelo menos, tomarem uma consciência de como que vocês estão diante dessas situações. E a partir disso, vocês se nortearem cada vez mais para como que vocês querem reagir diante disso, de uma forma que vocês se respeitem, mas também não se coloquem em risco. Eu acho que não é o caso da ouvinte e não é o meu caso. Então, essa questão da responsabilização e se colocar, eu acho que é pertinente, mas sempre tem um contexto, né, gente? E uma coisa que eu também queria trazer aqui é sobre emoções. A Ana Luísa sabe que eu gosto de falar sobre isso. Eu estudo sobre esse tipo de coisa, né? Sobre lidar com emoções, saber aceitar emoções. E eu achei muito interessante como é que ela falou que funciona na casa dela, né? As emoções não existem. Normalmente nessas situações é tipo, ou você tá feliz, ou quando as coisas assim quebram o pau, você pode demonstrar raiva e vem de uma maneira assim super desproporcional. Então, famílias que normalmente não têm facilidade para falar sobre sentimentos, ou é felicidade ou é raiva desproporcional. Nunca tem um meio termo do tipo, tô triste. Quando ela falou, né, que o pai dela nem conseguia consolar ela quando ela ficava Uhum, mal. Porque mal ou bem se ensina para seus filhos que essas emoções não são vistas, essas emoções não são uhum. aceitas, essas emoções não são lidadas. Então eu achei muito interessante quando ela falou que você passa o pano e num ambiente saudável você abre espaço para todas as emoções. Pode ser desagradável para você, por exemplo, lidar com uma pessoa triste, mas isso diz muito mais a É, respeito de você do que a pessoa que tá triste. exatamente. Porque parte de lidar com as emoções é você aprender a falar com elas, assim, por elas, porque tem gente que acha que quando começar a falar de um assunto difícil vai destrambelhar e não vai dar conta. Só que de acordo que a gente vai conversando sobre as coisas é que a gente aprende a lidar com elas e enfim, a gente sabe até por estudos de neurociência que quando a gente guarda um sentimento, a sensação dele é muito maior do que se a gente se permitisse sentir Exatamente. ele. Então, acaba que nessa situação, né, ela aprendeu a engolir, e acaba que aí, quando ela ficar muito triste e quando ela ficar muito ansiosa, como é que ela vai saber lidar, sendo que ela nunca teve que lidar com essas coisas, ela sempre fingiu que não existia. Então, eu achei muito interessante esse esquema de família, porque é muito comum e eu pessoalmente me identifico, que é ou tá tudo bem ou o pau tá quebrando. E funciona assim É. na minha casa. E aí, quando o pau quebra, é uma situação muito extrema, porque fica tanta coisa presa por debaixo do tapete. Quando você levanta o tapete, gente, é muita coisa pra sair. Então, assim, são coisas que, quando você trabalha a comunicação, você trabalha uma relação, isso é muito importante. Que tem alguns pais que não entendem que é um relacionamento com o filho, eles meio que dão como Uhum, garantido, do tipo, essa criança vai estar sempre ali pra mim, aquela criança tá aqui, tá presa a mim pelo uhum. resto da vida.
Só que a gente esquece que essas pessoas vão crescer e elas vão ter opção no futuro de estar com a gente ou não. E é importante a gente criar um relacionamento com elas. Porque como todo relacionamento, assim, um pai tem a esposa normalmente, ou o parceiro, ou parceira. E, assim, você teve que criar uma relação, você teve que muitas vezes abaixar o tom quando você queria levantar o tom. Você, enfim, teve que fazer várias concessões. Com seu filho vai ser a mesma coisa. Então, por que com ele você tem que virar eu quero e você faz o que eu mando e ele não pode fazer o mesmo com você? Então, eu vejo muito que acaba que é meio tipo, não façam comigo o que eu faço com você, mas pra mim tá liberado porque eu sou o pai. E eu não concordo com esse tipo de relação porque ela não é sustentável a longo prazo. E vai dizendo assim da ouvinte, assim, acredito que muito a ouvinte gosta do pai dela, ela sabe que o pai dela ama ela, mas isso teve efeitos muito negativos no relacionamento dela. E porque ela fez terapia, eu acredito, ajudou a não cortar, mas tem gente que corta a relação com os pais. É isso que eu ia falar em relação a ela ter percebido e tal, porque outra coisa muito curiosa, assim, sobre família, eu não vou tocar muito nesse ponto agora, porque tem a ver com a próxima história, que eu vou falar um pouco sobre outra teoria que a gente não fala aqui, porque a minha abordagem é Gestalt terapia, a abordagem da Ana Teresa é a terapia cognitivo-comportamental, mas tem outra abordagem que eu pretendo até fazer uma formação nela um pouquinho mais pra frente, que é a teoria sistêmica, e que é uma abordagem que basicamente ela foi feita assim para tratar e para entender questões da família. E uma das coisas que a teoria sistêmica fala é que realmente, assim, esses padrões, eles são passados, e de forma, assim, totalmente não consciente. Então, foi muito interessante que a ouvinte falou isso, né? Que, por exemplo, eles brigam e aí o pai age como se estivesse tudo bem. E aí, o que ela faz? Ela aprende que quando ela brigar com uma pessoa, ela não vai olhar pro sentimento e ela vai agir, vai fingir que tá tudo bem. E aí, se ela se juntar com uma pessoa que talvez não problematize tanto essa forma de reagir a brigas, o que vai acontecer? Esses filhos vão ser educados e vão aprender a brigar dessa forma. Então, essa passagem de padrão, gente, é muito nítida quando a gente para pensar. E eu também vou falar disso melhor na próxima história, mas é interessante porque basta talvez uma pessoa acordar, ir para uma terapia, porque, gente, tem coisas que a gente só vai resolver em terapia, ir pra terapia e ter uma percepção, tipo, eu tô fazendo igualzinho, mas eu não gosto. Eu não me sinto bem fazendo dessa forma, não. E aí que o processo vai mudando. E, de novo, não quer dizer que essa pessoa indo pra terapia vai mudar a família toda. Eu já tive essa ilusão e caí de cara, não. Mas, pelo menos, isso já ajuda numa transmissão familiar, que é o nome que a teoria sistêmica dá, né, para essa transmissão de padrões, de comportamentos, é transmissão familiar, e a pessoa que problematiza isso e vai para terapia para se trabalhar, pelo menos para um pouco e trava essa transmissão totalmente não consciente de um bando de coisa, um bando de comportamento, um bando de valor, que às vezes 90%, 99% ou ninguém daquela família nunca parou para problematizar e pensar: e será que eu quero ensinar isso mesmo para os meus filhos? Então, por isso que eu gosto tanto até da Gestalt terapia, que fala muito dessa coisa da consciência, da autoconsciência, que quando a gente se conscientiza de uma coisa, é quando a gente tem a possibilidade de escolher fazer diferente. E escolher não é que de um dia para o outro a gente vai escolher fazer diferente, mas assim, escolher aprender a fazer algo diferente. E achei muito legal, porque a nossa ouvinte percebeu isso. E a partir disso, tá se trabalhando aí para descobrir uma nova forma que para ela é mais saudável de brigar e de resolver uma briga. E aí eu até pensei também, né, em relação ao casamento, que ela no finalzinho tocou um pouco nesse ponto. E é muito interessante, porque muitas pessoas se separam justamente por conta disso, assim. Ficam um ano casadas, sei lá, e não aguentam mais. Porque esse processo de tomada de consciência sobre os próprios processos, os processos da família, etc., muitas vezes essa tomada de consciência não acontece antes da pessoa se juntar com outra pessoa. Então, assim, essa pessoa, cara, tem outros atravessamentos, outra criação, outros valores, outra forma de brigar, outra forma de conversar. E tudo bem, não é que você vai casar com uma pessoa totalmente igual a você, não. Até porque nem sei se seria o ideal ou saudável. Mas se a gente não para olhar para essas coisas antes de casar, é muito possível que essas coisas venham à tona no casamento. E aí, muitas vezes, as pessoas não sustentam esse diferente. Talvez nunca pararam nem para conversar
sobre o fato de que eu fui criada dessa forma e você foi criado dessa forma. Então, só queria pontuar isso porque foi muito interessante que ela falou da questão do casamento, né? E como que ela se deparou com várias questões. Isso é muito comum, gente. Então, por isso que, assim, quanto antes a gente tomar consciência dos nossos processos, da nossa família, de onde a gente vem, como que a gente foi criado, como que eu aprendi a brigar, como que eu aprendi a conversar. Eu sei que são muitas perguntas, a gente não vai responder isso tudo pra si em um dia, mas começar já é bom. Então, vamos aqui de segunda história? Bora! Oi, psicólogas. Não sei se minha história se encaixa no que vocês procuram. É mais uma dúvida mesmo. Desde que soube pela primeira vez que um dos meus filhos sofria de ansiedade, me perguntei: o que eu faço? Depois minha filha e algum tempo depois o meu marido. Os episódios com o meu filho aconteceram sem que eu soubesse o que era aquilo. Uma vez ele me ligou no caminho para a faculdade, ele não conseguia mais dirigir. Outra vez estávamos fora do país e ele começou uma crise forte. Tremia muito, a sensação de desconforto dele era quase palpável e o levei para a emergência. Minha filha não transparecia, assim como meu marido também não. Digo, não vi episódios assim tão explícitos como os do meu filho. E desde então ficou a pergunta: o que fazer nesse momento? Porque eu realmente não sabia. A vontade de abraçar, acolher, mas não sentia que era isso que queriam. O que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? Alguma atitude da família que desencadeia a crise? O que fazer quando uma pessoa que você ama tanto está em crise? O que fazer para evitar que alguém tenha ansiedade? Obrigada, meninas. Muitas perguntas. Muitas perguntas. Adorei que assim vai ser agora focado para Para responder. cada pergunta. Então, eu vou começar por partes. A primeira pergunta, né, sobre a crise que a ouvinte fez. O que fazer quando uma pessoa está em crise? Cara, eu acho que primeiro de tudo, o que é importante de falar, por mais que não seja a resposta que a gente quer, é que não existe uma resposta certa. Inclusive, você mesma já se respondeu na sua própria pergunta, que você falou assim: não sentia que era isso que queriam. E pra mim, assim, pessoalmente, a primeira coisa que você pode, deve fazer, sei lá, não gosto muito da palavra deve, mas que você pode fazer quando você tá diante de uma pessoa que tá tendo uma crise, é você perguntar o que a pessoa quer. Exatamente, assim, a melhor pessoa para dizer o que precisa ser feito é a própria pessoa. Exatamente. E assim, até vale se você, por exemplo, conhece uma pessoa e você já sabe que aquela pessoa tem ansiedade, que às vezes ela tem crises. Então, sei lá, em algum momento em que ela não tá em crise, você pode perguntar pra ela: "Cara, deixa eu aproveitar pra te perguntar, quando você passa mal, sei lá, quando você tem uma crise, o que você gosta que façam? O que você não gosta que façam, assim?" Então, se você tem a oportunidade de perguntar num momento que, enfim, você tá ali com aquela pessoa, eu acho que super vale, porque é um momento talvez mais propício para a pessoa até conseguir saber e conseguir te falar, porque às vezes ela vai estar no meio da crise e não vai conseguir falar. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito válida para vocês que estão ouvindo. Se vocês conhecem alguém que tem ansiedade, que sofre de crises de pânico, vocês podem já perguntar, não precisa esperar ela estar em crise para saber. E, bom, porque assim, tem pessoas que gostam de ser abraçadas, tem pessoas que não. Tem pessoas que gostam de conversar para distrair. Tem pessoas que não. Isso realmente varia muito, de pessoa para pessoa e até de momento para momento. Então, às vezes, em um momento específico que aquela pessoa está numa crise, ela precisa muito, ela quer muito ser abraçada. Mas, sei lá, 3 meses depois, quando ela teve outra crise, a última coisa que ela quer é que as pessoas toquem nela. Então, assim, realmente vai do momento. Eu acho que o válido é você perguntar: o que eu posso fazer por você agora? O que você quer que eu faça? E se ela não responder ou falar que não sabe, tipo, às vezes ela não tá podendo responder naquela hora, realmente ela não sabe o que ela quer. Cara, não tem problema. Você pode só ficar ali com ela. A não ser que ela fale, por exemplo, eu quero ficar sozinha. Tudo bem. Aí você vai respeitar o que ela quer. Mas se ela não verbalizou, não precisa dar abraço, não precisa ficar fazendo carinho, não precisa ficar falando pra ela respirar. Você pode só ficar ali com ela. E você pode falar, olha, eu tô aqui porque você precisar, eu tô aqui junto com você, você não tá sozinho ou sozinha. E isso já é o suficiente algumas vezes, né? Porque a gente acha que quando a gente tá numa situação ruim, né, que a gente tá se sentindo mal, ou com ansiedade, com depressão, enfim, a gente sempre tenta se afastar e ficar sozinho, e isso instiga esse sentimento de solidão, de que a gente tá lidando com uma coisa pesada. E quando a gente sabe que a gente tem alguém pra dividir, tem alguém ali pra levantar a gente se a gente cair, isso dá até uma suavidade, assim. São palavras muito simples que você pode dizer pra pessoa. Uhum, uhum. E até em relação a isso que você falou, Ana, eu acho que é interessante pontuar que, assim, gente,
essa coisa de só ficar com a pessoa numa crise não é fácil. Isso requer uma certa disponibilidade para a gente sustentar o desconforto. Porque a primeira coisa que a gente faz normalmente, quando a gente se sente desconfortável, triste, com raiva, o que for, é fugir disso, rapar fora. Então, assim, eu não quero ficar desconfortável, eu não quero ter crise, eu não quero estar com uma pessoa que está com crise, porque é muito desconfortável. E, num geral, na sociedade que a gente vive, até tem a ver com o que a gente estava falando da última história, a gente vive numa sociedade muito positivista, assim, que a gente tem que estar sempre feliz, que a gente não fala sobre sentimentos, muito menos sentimentos ruins, e que, assim, é insustentável existir o desconforto. Então, para você ficar com uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, isso requer bastante disponibilidade para se sentir desconfortável. E tudo bem, porque, assim, é isso, a gente fica nessa de querer resolver o problema, sair do desconforto, eliminar o sintoma. E nem sempre isso vai ser possível, principalmente de uma forma muito rápida e imediata. Então eu já aviso aqui de antemão que, assim, tanto vivenciar uma crise de ansiedade quanto presenciar uma crise de ansiedade é muito desconfortável para as duas pessoas. Mas se você quiser e você aguentar o tranco, você vai ter que sustentar esse desconforto e aí você pode ficar ali com essa pessoa, justamente dessa forma que a Ana Teresa falou. Olha, eu não sei como te ajudar exatamente, se você precisar de qualquer coisa, você me fala, mas eu tô aqui com você, tá? E pronto, você tá ali com a pessoa. E, gente, toda crise de ansiedade, ela não dura para sempre. Tem Uhum. estudos até que apontam que a crise, né, ela dura 20 minutos. Então, No máximo, né? então assim, você começa sentindo, vai aumentando, chega num pico e aí desce aos pouquinhos. Então, é uma curva, assim, que cresce e abaixa. Então, para muitas pessoas parece que está durando a eternidade. Para quem já teve um ataque do pânico, sabe muito bem que dura uma eternidade. Mas toda crise de ansiedade tem começo, meio e fim. Eu acho que também é muito É. importante a gente ter isso na cabeça, que a ansiedade é um sentimento, é uma emoção. Então, como toda emoção, ela vem e passa. Ela não dura para sempre. Então, toda vez que você se sentir ansioso, saiba que é temporário. Sim, e outra coisa importante de falar é não se desesperar com e pela pessoa. Então, assim, muitas vezes a pessoa, quando está em crise, ela pode estar presa em algum medo, algum pensamento ou situação catastrófica, assim, ela está desesperada. E eu, pessoalmente, aconselharia a não se desesperar junto da pessoa. Respira você primeiro, faz uma respiração aí, se acalma. E, por exemplo, se essa pessoa que está em crise ela tá querendo falar, porque ela tá querendo falar daquela situação que ela pensou e desencadeou a crise. Não anula completamente, tipo assim, não quero ouvir o que você tá falando, mas eu aconselharia você falar pra pessoa que já já vocês conversam melhor sobre isso, que tá na cabeça dela, isso que aconteceu. E antes, assim, mas antes, vamos respirar, vamos ficar aqui com você, vamos esperar isso aqui passar, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Só porque Ana pode me corrigir até em relação a isso, né, que ela é mais especialista em ansiedade do que eu, mesmo eu vivenciando, a Ana também vivencia, mas ela trabalha com pessoas ansiosas, né, com ansiedade enquanto diagnóstico, mas na minha visão, assim, você ficar remoendo aquele assunto enquanto você está em crise, você ficar naquele pensamento, naquela situação, naquele medo catastrófico, assim, só vai prolongar. E piora também. Porque muitas vezes É. é como se fosse onda. Tipo, começa como uma marolinha, assim, pequenininho. Mas aí você começa a dar muita corda pra isso, vira um tsunami. Então, a gente até falou em outros episódios de ansiedade. Eu acredito que foi aquele Penso Logo Sou Ansioso, que a gente também leu histórias de ouvintes ansiosos. Aham. Que a gente fala muito sobre trocar o foco atencional. Você tá começando a ver que você tá com uns pensamentos que estão te gerando muita ansiedade. Assim, desliga um pouco desses pensamentos, né? Porque a gente esquece que os nossos pensamentos, eles não são a gente. Existe uma diferença entre observar os pensamentos e ser os pensamentos. A gente tem que começar a criar o hábito de observar os nossos pensamentos para a gente começar a pensar, cara, esse pensamento aqui não está me ajudando, ele é só um pensamento, eu não preciso dar bola para ele e vamos focar em outra coisa, porque se focar nesse pensamento de ansiedade, o negócio vai piorar. Uhum. Então, exatamente. Já que a pergunta do ouvinte tem a ver com a pessoa, né, a outra pessoa em crise, o que que eu faço? Eu faria isso, assim. Não é que você vai desqualificar o que a pessoa tá falando, porque é um sentimento e um medo muito real, assim, pra ela. Mas você pode falar, não vamos falar sobre isso agora, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Quando isso passar, eu sou todo ouvidos para você conversar comigo sobre o seu medo ou sobre o que você está passando. Mas vamos agora prestar atenção, por exemplo, numa respiração mais lenta. Vamos prestar atenção no que você consegue sentir. A gente falou isso, sentir agora de sensação mesmo, né, física.
A gente falou isso em outro episódio, e eu vou reiterar aqui, de uma dessas técnicas de presentificar a pessoa baseado nas sensações. Por exemplo, de novo esse exemplo. Olha, eu sei que você tá com muito medo, eu sei que você tá pensando muito nessa situação, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Eu vou te ouvir em tudo que você quiser falar, mas agora, para não piorar as coisas, vamos prestar atenção no que você consegue sentir. Seu pé tá tocando alguma coisa, seu pé tá quentinho, seu pé tá frio, ele tá apoiado em algum lugar. E sua mão, você consegue sentir? Quando você faz assim um carinho em você, o que você sente? Qual é a sensação? O que você consegue ver? Então, assim, usa os sentidos da pessoa para tirar ela desse pensamento viciado e dessa tensão hiper atenta desse medo, dessa situação catastrófica, sei lá, que desencadeou a crise, e muda o foco de atenção dela pro corpo, assim, mas pro corpo, não, por exemplo, foca no seu coração que tá batendo a 1000, não, nos seus sentidos mesmo, assim, de tato, olfato, paladar, audição, e junto disso ir presentificando a pessoa no corpo dela para que ela saia dessa tensão para esse medo, para esse pensamento. E eu achei interessante, né, que a ouvinte, ela falou que os filhos dela e até o marido têm tipos de ansiedade diferentes. Mas isso também é muito legal pontuar. Porque a gente acha que normalmente a pessoa recebe um diagnóstico, é tudo igual. Vai ser tudo igual, vai ser tipo meio produção em massa. E na verdade não é, assim, a ansiedade a gente tem que sempre entender como é que funciona a ansiedade para a pessoa. Porque na ansiedade a gente pode ter sintomas fisiológicos, emocionais, psicológicos e cognitivos. Então, por exemplo, ela tem um filho que os sintomas aparecem muito mais no corpo, que são sintomas fisiológicos. E ela tem uma filha e um marido que provavelmente os sintomas devem aparecer muito mais no cognitivo, no psicológico, que são coisas que a gente não consegue ver, mas tem um impacto muito grande também se a gente começar a olhar no macro, assim, tipo, como é que a vida dessa pessoa tá sendo levada? Porque muitas vezes já começa a dar pistas, sabe? Só que, obviamente, isso é muito mais sutil do que quando você precisa ir no pronto-socorro porque você acha que você tá tendo um ataque cardíaco. Sim, com Mas, certeza. assim, são os dois, tipo, as três pessoas têm ansiedade, mas são sintomas diferentes que afloram mais e talvez incomodem mais. Porque vai que a filha dela também sente o coração palpitando mais rápido, mas isso não é algo que incomode ou deixe ela de fazer alguma coisa. Em contrapartida, tipo, ela pode ter pensamentos de que ela não vai conseguir, que ela não dá conta. E aí foge das situações, que também é um tipo de comportamento ansioso, e isso não é percebido. Então acaba que a ansiedade ela não tem muito cara, assim. É importante a gente ter uma noção dos sintomas, mas os sintomas eles podem vir de várias formas, de várias facetas. E a outra pergunta também que ela falou foi o que eu posso fazer para evitar que alguém tenha ansiedade? Nada. Eu botei aqui a resposta depois, assim, também. Tipo, olha, desculpa falar, mas não tem nada que a gente pode fazer pra Eu evitar. acho que a gente pode falar sobre a pessoa ter uma ansiedade funcional e disfuncional, que aí eu acho que cabe. A ansiedade todo mundo tem, porque é um mecanismo que protege a gente, é um mecanismo que ajuda a gente quando a gente tá com medo pra gente sair dessas situações que estão dando medo, que são perigosas pra gente mesmo. Porque a gente tem que lembrar, assim, que nós também somos seres vivos e nós temos nossos sistemas de defesa. Não, mas outra coisa que eu acho interessante de pontuar, não sei se você discorda de mim, Ana Teresa, é que assim, realmente a gente não pode fazer nada para evitar que tanto a gente quanto o outro tenha ansiedade no sentido da emoção, ansiedade, mas eu fiquei com a impressão de que ela estava falando em relação ao transtorno. E, na realidade, a minha resposta seria a mesma. Porque eu acredito que não tem nada que eu possa fazer para você não ter um transtorno, para você não ter um diagnóstico. É difícil a gente admitir isso, eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais na frente, mas tem muitos outros fatores que podem influenciar e podem fazer com que uma pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade. A gente pode falar sobre o que a gente faz a partir do momento que essa pessoa desenvolve isso, ou talvez assim, em termos de família, porque na minha visão, assim, o que a gente pode fazer para uma pessoa não desenvolver um transtorno é todo mundo vai fazer terapia e vamos fazer uma mudança radical na nossa sociedade que passe a educar as pessoas sobre como lidar com sentimentos e emoções. Mas são coisas que também é minha visão, mas que foge do meu controle. Então, se parar pra pensar, na minha visão não tem nada que a gente possa fazer para evitar que uma pessoa desenvolva um transtorno. Claro que é isso, assim, a gente pode falar de maneiras mais funcionais de viver, de lidar com situações. Mas no final de tudo, assim, a gente não tem controle do que a pessoa vai desenvolver ou não.
E para você dar um diagnóstico assim de transtorno, existem muitos fatores. Existem os fatores genéticos, que muitas vezes se a família é uma família de ansiosos, como você está me falando, já tem uma predisposição genética. Tem a predisposição que, como o pai é ansioso, ele vai ensinar um comportamento ansioso para os filhos. Tem a questão, muitas vezes, assim, da própria pessoa, a vulnerabilidade da pessoa. A pessoa é mais vulnerável a desenvolver. Portanto, que tem pessoas que passam pela mesma situação e algumas desenvolvem transtorno pós-traumático e outras não, porque são vulnerabilidades da própria pessoa também. Então, tem muita coisa que envolve para predizer se a pessoa vai desenvolver um transtorno ou não. Obviamente, eu acho que eu concordo com a Ana Luísa que a melhor coisa que a gente pode fazer é, a partir do momento que a pessoa tem, o que é que a gente pode fazer para ajudar ela, em vez de ficar, não, eu não posso ter, ninguém pode ter, ninguém pode. Que aí também entra um pouco o estigma, né, das transtornos mentais, tipo, Uhum. ninguém pode ter, isso tem que ser evitado a qualquer custo. E, cara, as pessoas têm diabetes e ninguém tá aí reclamando, todo mundo vive a vida. As pessoas têm pressão alta e tá todo mundo seguindo a vida, são doenças e ninguém deixa de levar a vida por causa disso. Então, por que com doenças mentais não poderia ser diferente também? Uhum, uhum, com certeza. E uma pergunta que eu acho interessante que ela fez, que foi o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto? E você já falou de algumas coisas, algumas características, né, que influenciam um diagnóstico ou o desenvolvimento de um transtorno, mas assim, isso também é uma pergunta muito complexa para ser respondida assim, certamente, né? O que leva uma pessoa a chegar nesse ponto? E aí eu vou compartilhar com vocês uma visão, que é a minha Que visão. normalmente é a ponta do iceberg também. Exatamente, exatamente. Que normalmente é a ponta do iceberg. Que, cara, a gente já chegou nesse ponto, já aconteceu muita coisa antes. Então, é isso que eu ia falar. Que assim, eu vou compartilhar com vocês a minha visão, que é pautada na Gestalt terapia e até na minha experiência pessoal, de o que leva uma pessoa a chegar nesse ponto, né? Na visão da Gestalt terapia, o que leva é justamente o que a Ana Teresa falou, de que foram coisas que não foram cuidadas. No sentido de que, por muito tempo, alguma coisa, que a gente não sabe exatamente o que é, talvez até a gente ir pra terapia, por muito tempo alguma coisa não foi cuidada. E aí essa coisa foi se acumulando, e acumulando, e acumulando, até chegar nesse pico, nessa ponta do iceberg, que seria ou a crise de ansiedade ou o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade, né? Agora eu vou usar a palavra talvez ansiedade, mas é para falar do transtorno, não só do sentimento. E outra coisa importante de falar é que a ansiedade ou o pânico, né, a crise de pânico, estão vinculados ao medo. Então, o meu palpite seria que essa alguma coisa que não foi cuidada foi o medo da pessoa. Medo de quê? Ah, eu não sei. Cada um tem seu medo, porque como a gente já falou antes, a ansiedade vem de um medo do perigo. Então, que perigos são esses que essa pessoa tanto teme e que ficou tanto tempo, não foram olhados por muito tempo, ao ponto da necessidade, depois eu vou falar melhor dessa coisa da necessidade, mas da necessidade do corpo criar um sintoma, um transtorno de ansiedade ou uma crise de pânico, por exemplo, que é tanto o corpo no pico do estresse e do medo, depois de uma coisa que estava ali, talvez sendo denunciada por muito tempo, mas passou despercebido, quanto o corpo falando, ei, eu tô aqui, olha aqui pra mim, tem alguma coisa acontecendo. E assim, eu acho isso muito bonito do sintoma. Assim, bonito, é uma palavra estranha de falar, né? Eu detesto o sintoma. Eu já compartilhei aqui, gente, que eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e já tive algumas boas crises de pânico ao longo da minha vida. Então, assim, eu detesto o sintoma, eu não vou mentir. Mas ao longo do meu percurso na faculdade e principalmente depois de conhecer a Gestalt terapia, eu fui desenvolvendo um olhar diferente para esses sintomas, principalmente os sintomas de ansiedade. Porque a Gestalt terapia, ela tem uma visão muito específica e peculiar sobre um sintoma. E é um pouco paradoxal, tá, gente? Então eu já aviso vocês de antemão, mas para mim fez muito sentido. Que a Gestalt terapia, ela vê o sintoma como uma manifestação de saúde no corpo. Saúde, estranho, né? Tipo assim, ai, pô, a pessoa é saúde num sentido disfuncional. Porque, assim, é uma manifestação muito chata, muito dolorosa, muito insuportável e que talvez até poderia ter sido evitada e que seria ótimo se não precisasse chegar nesse ponto. Mas o sintoma, infelizmente, acaba sendo um convite para essa pessoa olhar para si e olhar para alguma coisa que, como eu falei, como a Ana falou,
não foi cuidada por muito tempo, por muito tempo. Então esse sintoma está denunciando alguma coisa. Claro que eu falo da coisa do disfuncional, porque muitas vezes o olhar da Gestalt terapia até para a própria ansiedade diz muito do desenvolvimento, talvez, de um funcionamento que em um momento da minha vida fez sentido e me fez bem. Eu talvez reagi de uma forma um pouco exacerbada diante de um perigo. Talvez em uma vez na minha vida isso me fez bem. Mas qual é a questão do disfuncional? De que eu cristalizei isso, eu cristalizei essa forma de reagir diante da vida, diante do medo, diante do perigo. E aí essa é a parte disfuncional do sintoma, porque ele fica cristalizado. Mas a parte funcional e que a Gestalt vê como saudável é que, por mais horrível que seja, ele denuncia alguma coisa. Ele está sendo um alerta para você olhar para alguma coisa, e que talvez se você não olhasse, você ia passar o resto da sua vida sem nem perceber que às vezes você está vivendo contra você, está vivendo refém de alguma coisa, que só a partir do sintoma você consegue ver. E aí outra reflexão que eu queria trazer, que vem, como eu falei, dessa teoria, né, a teoria sistêmica, que é outra abordagem teórica, a gente já falou um pouco aqui sobre o que são essas abordagens, né? Mas é uma abordagem que pode ser complementar à Gestalt terapia e que eu falo aqui porque essa abordagem está integrada nesse instituto onde eu faço a minha formação em Gestalt terapia, que fala o seguinte: a teoria sistêmica, ela pensa a família como um conjunto de elementos, então um conjunto de pessoas que estão interligadas e são interdependentes. E aí o que isso significa, né? Que aquilo que acontece com um membro afeta o outro. E a gente não pode determinar exatamente onde começa e onde termina alguma coisa. Por exemplo, no caso da ouvinte, onde que começa esse sintoma de ansiedade na família e onde termina o sintoma de ansiedade na família. Não tem como a gente determinar. Mas o que a gente sabe é que o sintoma existe e que ele afeta todos, cada um da sua maneira. Então, isso não quer dizer que todo mundo vai desenvolver um transtorno de ansiedade, por exemplo. Mas que esse transtorno de ansiedade na família vai afetar todos os membros de alguma forma ou outra. E parecido com a Gestalt terapia, a teoria sistêmica também fala do sintoma como alguma coisa que vem com uma função, como alguma coisa que denuncia alguma outra coisa. Então a pergunta que a gente faz quando a gente vê uma pessoa com algum sintoma, ou no caso do ouvinte, né, a família toda com esse sintoma, ou muitas pessoas da família, a pergunta que eu faria enquanto psicóloga, né, terapeuta, é: qual é a função desse sintoma nessa família? Como que isso se desenvolveu? Para que esse sintoma surgiu? E como que isso está em todo mundo? O que isso está denunciando sobre essa família? Porque na visão dessas abordagens que eu trouxe, é a partir do conhecimento sobre esse sintoma e principalmente entender qual é a função dele para aquela pessoa ou para aquela família, que a gente consegue ampliar e se livrar, entre aspas, dele. E sobre o que a família pode fazer, como a Ana Teresa estava falando, assim, certamente tem coisas que a família pode fazer que pode desencadear uma crise. Mas eu não estou falando isso no sentido de que a culpa é da família. Porque, assim, essa família, talvez ainda não consciente desses processos e dessa forma de funcionar, e como esse funcionamento impacta cada um dos membros, né? Pode continuar livre, leve e solta nesse funcionamento, e aí, muitas vezes criando um bando de sintoma, até para quem não tem a crise necessariamente. Só que é isso, não é consciente. Então, assim, em termos práticos sobre a ansiedade, o que eu diria é, principalmente para as pessoas buscarem saber sobre a ansiedade. Até como você, ouvinte, mandou essa história estar fazendo, isso é bem legal. Porque para mim, o conhecimento e a informação sobre uma coisa é muito poderoso. Até porque, às vezes, a gente pode ter uma atitude diante de alguma coisa, de desmerecer ou invalidar alguma coisa, porque a gente simplesmente não conhece aquilo, a gente não sabe o que é, a gente não sabe nem como é a dor daquela pessoa. Então, eu realmente acho que a informação ela é muito poderosa, porque talvez com essa informação, você não saiba exatamente como é sentir aquilo na pele, você não sabe como é sentir uma crise de ansiedade, mas você sabe o que é uma crise de ansiedade, como acontece uma crise de ansiedade, você sabe que isso é real, que isso não é frescura. Então eu acho que a partir da informação, a gente desenvolve uma atitude até mais compreensível e até sensível diante das situações e das coisas que a gente não conhece e nunca vivenciou. E de novo, né, sobre essa coisa do evitar, não tem muito que a gente pode fazer para evitar. Chega uma hora que sai do nosso controle.
ou nunca esteve no nosso controle, sei lá. Até porque a gente vive numa sociedade, como eu falei, com um certo capitalismo desenfreado, que estimula um faz, produz, 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 ganha dinheiro, bem-sucedido, e que essa sociedade negligencia totalmente o nosso contato com as nossas emoções. Inclusive agora a gente consegue perceber um momento em que muitas pessoas estão começando a denunciar e falar sobre suas emoções, e a reação de muita gente é até um discurso assim, ai, as pessoas estão ficando muito sensíveis, ai, isso é mimimi, ai, nossa, chora por tudo. Sendo que não, gente. Na minha visão, o que está acontecendo é que a gente está abrindo espaço para cada vez mais pessoas falarem das dores, das emoções, de onde as coisas batem, o que machuca. Então, assim, não tem muito que a gente possa fazer para evitar que uma pessoa desenvolva ansiedade. Pelo menos, eu pessoalmente acho que não, principalmente vivendo nessa sociedade que eu falei. Mas na minha visão, uma coisa que a gente pode fazer é orientar para que essa pessoa busque uma ajuda profissional, né? Leve a sério isso e faça essa orientação e se informe, pesquisa, procura saber o que é, como é que isso é, porque eu acho que a partir disso você já vai ter pelo menos um pouquinho mais de conhecimento para saber como que você vai lidar com isso. E como que você vai lidar em relação também a não desvalidar, a não invalidar a dor da pessoa, que, de novo, para mim, muitas vezes vem a partir de uma certa ignorância, não pejorativa, mas realmente de uma falta de conhecimento sobre uma coisa. E a pior coisa do mundo, quando a gente está sofrendo e quando a gente tem ansiedade, é que a gente seja questionado da validade daquilo que a gente está sentindo. Então, é exagero, mas por que você está reagindo dessa forma? E para mim, assim, uma forma de não ter essa reação é justamente se informando e a partir disso sendo uma pessoa mais sensível. E mais uma vez, este foi o meu TED Talk do dia. E eu vou resumir agora em algumas palavras de, gente, falem. Falem sobre seus sentimentos, abram espaço para as coisas na sua vida, porque a terapia é basicamente sobre isso, sobre você falar sobre coisas que você não tem espaço. E isso gera cura. Sim, e lindo o que você falou. E falem e para as outras pessoas e até pra gente, escutem. Eu acho que a cura vem do falar de quem precisa falar e do escutar também. Porque de que adiantaria falar se ninguém estivesse escutando? Já seria ótimo, né? Falar faz muito bem, mas assim, eu acho que o equilíbrio entre quem precisar falar, fala, e quem precisar escutar, escuta, e que todos possam falar e escutar ao mesmo tempo, é sensacional. Então, é isso, gente. Falem sobre os sentimentos de vocês e escutem sobre o sentimento dos outros. E de vocês também. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Eu acho que ele ficou mais longo do que eu tava esperando quando a gente começou a gravar. Mas se vocês quiserem saber de todas as nossas atualizações, dos temas dos próximos episódios e participarem dos próximos episódios na questão de mandar pergunta, decidir os temas mesmo, decidir os convidados, segue a gente lá no @podcast Psicologia Sincera. A gente tá sempre em contato com vocês. E se vocês quiserem descobrir o que eu e a Ana Luísa fizemos nesse meio tempo, vocês podem me achar no @psi.anacavalcante e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Luísa com Z e Braz com Z. Lembrando, gente, eu conscientemente mudei meu arroba. Antes era psi Ana Luísa Braz, agora é psicóloga. Só para vocês se atentarem a isso. E, gente, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. E nos vemos na próxima. Beijão, gente!